máquinas cada vez mais inteligentes. Esse é o melhor momento, é o início da melhor era da humanidade? Ou será que é o início do nosso fim? Essas perguntas são extremamente pertinentes. O nosso cérebro, eu não sei se vocês sabem disso, mas ele faz 3 coisas. Ele busca prazer, elimina a dor, busca eliminar a dor, aumentar o prazer e economizar energia, para a gente sobreviver. E ele tem feito isso desde o início da história da humanidade, e a gente chegou até aqui porque o nosso cérebro conseguiu dar conta de ter essa inquietação de saber como vai ser o futuro e se preparar e se adaptar para ele. Será que daqui para frente a gente vai continuar existindo, continuar prosperando, continuar tendo resultados bons para a humanidade? É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem seres inteligentes no planeta que são mais inteligentes do que a gente. A gente nunca passou por isso e nós criamos esses seres. Só para dar um exemplo para vocês, o AlphaGo Zero é um programa computacional, uma inteligência artificial, que em 70 horas, jogando, aprendendo do zero, não aprendendo com o humano, aprendendo do zero, ela ganha não do humano, ela ganha do sistema que ganhou do campeão humano há anos atrás. Então, em 70 horas de jogo, ela atinge um nível sobre-humano, aprendendo sozinha. Então, num período de vida, se a gente for olhar do ser humano e no período de vida da inteligência artificial, no nível que ela está hoje, a humanidade, para chegar aqui, demorou mais de 300 mil anos evoluindo para a gente atingir o grau de inteligência que a gente tem. A inteligência artificial, nesse nível que eu acabei de falar para vocês agora, que em algumas coisas é muito melhor do que os seres humanos, demorou apenas 60 anos. Gente, durante o tempo de vida de um ser humano, a inteligência artificial atingiu o nível de inteligência de todas as nossas outras evoluções. Ou seja, 5.000 vezes mais rápido. O que vai acontecer nos próximos 50? Nos próximos 50 anos, a gente deve chegar na superinteligência, que é o que a gente chama de singularidade, que é quando a inteligência das máquinas ultrapassa a inteligência humana. Nos anos 60 do século passado, um matemático chamado Irving Gould, ele falava que a superinteligência, a ultrainteligência, ia ser a última invenção da humanidade. Por quê? Porque quando você inventar uma máquina que é mais inteligente que o homem, ela inventa uma outra máquina que é mais inteligente, e a gente ia ter uma explosão de inteligência. Esse é o cenário que a gente está indo. Então, como que a gente faz para sobreviver até lá? Então, se a gente for olhar esse caminho para a superinteligência, falta 50 anos. Então, entre 60 e 50, pode ser 50, 40, 60, o que vai acontecer nas próximas décadas é que a gente vai alcançar a superinteligência. Então, como garantir? Qual é a grande questão que eu comecei e que o nosso cérebro fica inquieto, todos nós ficamos inquietos? Como garantir que a gente vai continuar existindo e sendo relevante com as máquinas superinteligentes? Se elas são mais inteligentes do que a gente, como é que a gente faz? Então, a única forma que eu imagino que seja possível, não só eu, mas um monte de outros pesquisadores, é a gente se misturar com as máquinas. A gente, quando chegar no nível da superinteligência, ou a gente se misturou com elas, ou a gente não é mais relevante. A gente não está mais aqui. Então, para que a gente consiga chegar lá, a gente precisa de algumas habilidades que são diferentes das habilidades que a gente focava até recentemente. Se a gente fizer isso certo, essa mistura de humanos com máquina, leva a gente para um cenário que é o chamado Super Smart, ou Sociedade 5.0, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Todas essas tecnologias exponenciais que a gente está vendo pavimentar o nosso caminho, elas podem nos levar para esse cenário Super Smart, ou, se a gente fizer errado, ela pode comprometer a nossa existência, ok? Então, como que a gente chega lá? Tem muitas habilidades. Um dos temas mais em voga hoje são as habilidades do futuro. Quais são essas habilidades? São várias. Todas elas estão ligadas com soft skills. Mas tem 3 habilidades, 3, que resumem todas as outras. 3 habilidades que vocês dominarem, vocês vão chegar nesse futuro melhor, capacitado. E se toda a humanidade focar nessas 3 habilidades, a gente está bem na fita. A gente tem assim, uma probabilidade muito grande de ter esse futuro super smart. Qual é a primeira dessas habilidades? É a habilidade que nos dá direção, que é o pensamento crítico.
Gente, o pensamento crítico é essencial para você enxergar o caminho. Qual é o grande problema? A gente tem que ser educado para ter pensamento crítico. A gente não nasce com ele. É diferente da inteligência. A inteligência, ela vem na sua biologia. O pensamento crítico, se você não for educado para isso, você não adquire. Qual é o grande problema? No mundo inteiro, a educação não é focada no pensamento crítico. Dá trabalho, são pessoas, né, que realmente precisam pensar. E é disso que a gente precisa. A outra questão é o pensamento crítico, que é tão importante para a gente. Quanto mais complexo o mundo fica, mais importante é o pensamento crítico, porque mais difícil fica enxergar. Ele está diminuindo em vez de aumentar. A gente precisaria que aumentasse o pensamento crítico. Por que a gente tem polarização? Porque não tem pensamento crítico. As pessoas, por que tem fake news? Não tem pensamento crítico. Então, muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje, que a gente está começando essa jornada para a superinteligência, é decorrente de falta de pensamento crítico. E aí, o que a gente está falando, né? Uma das coisas que faz o pensamento crítico diminuir é a fragmentação de informação. Eu imagino que vários de vocês aqui trabalhem com marketing de conteúdo ou em alguma forma são estrategistas de negócio, certo? O que a gente faz? O conteúdo é todo fragmentado num monte de mídia e a gente procura fazer o conteúdo mais fácil de ser entendido, que ninguém precisa pensar, para que a pessoa clique no seu rapidamente e seja conduzida para aquele caminho. A gente só recebe conteúdo que não precisa pensar. Ninguém mais tem tempo para pensar, vontade de pensar e fica cansado de pensar. Então, se vocês se fizerem o favor de treinar o pensamento crítico e treinar seus filhos, a gente já deu um passo gigante na história da humanidade, que é essa coisa que está mais em falta. Olha como o pensamento crítico é difícil, mas é necessário. Primeiro, para você ter pensamento crítico, tem que ter ceticismo. Um cara cético não é uma pessoa chata. Não, fofos. O cara cético é uma pessoa essencial nesse cenário. Ele está querendo entender qual é a fonte. De onde veio isso? Quem foi que falou? Como essa pesquisa foi feita? Será que tem outra opção? O futurismo faz isso o tempo todo, né? A gente fica pensando em vários cenários em função de determinado fato. Então, ceticismo amável, tá? Ninguém brigando com ninguém. A gente só tem grito, a gente não tem diálogo. Então, ceticismo bom é aquele que tem conflito e não confronto. Aquele que a gente entretém um papo com quem é diferente da gente. Segue um cara diferente no Twitter, que você discorda tudo dele. Segue ele no Instagram. É aí que você vai entretendo essas ideias para ter pensamento crítico. A segunda coisa, a gente tem um monte de viés cognitivo. Se você é humano, todos nós temos viéses cognitivos. E um deles é o viés da confirmação. O que acontece com o viés da confirmação? Não importa quanta informação tenha no mundo, o seu cérebro vai selecionando só aquelas que confirmam aquilo que você quer confirmar. Então, você é indefeso, fofo, eu também, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Como é que eu me desenvieso? Duvida de você mesmo. Qual é a primeira pessoa que a gente tem que duvidar quando a gente tem pensamento crítico? Eu toda hora me questiono, será que eu entendi direito? Será que isso está certo? As pessoas têm um monte de certeza. E não tem dúvida, né? As pessoas são juízes na internet. Então, olha só, superação dos viés cognitivos. Quer ver uma maneira ótima de superar viés cognitivo? Convive com pessoas distintas, diferentes, com background diferente. O viés dela te desenviesa. E o seu viés desenviesa ela. Vocês começam a enxergar coisas diferentes, ok? A outra coisa que a gente precisa aprender para ter pensamento crítico: lógica, argumentação e retórica. A gente só aprendeu gramática, né, fofos? O que a gente aprendeu na escola, no mundo inteiro? Gramática, 100 anos de gramática. Se você não aprendeu lógica, como é que você sabe que uma coisa não faz sentido? Que não está lógica? Se você não aprendeu argumentação, como é que você coloca a sua ideia de maneira adequada? E se você não aprendeu retórica, idem. Como é que você entende o que o outro está falando? Então, para ter pensamento crítico, a gente precisa desses instrumentos que a gente não foi educado. Olha quanto curso que você tem que fazer para poder, né, estar capacitado para ter pensamento crítico. O quarto é repertório. Sem repertório, como é que eu comparo uma coisa com outra? Como é que eu analiso as coisas? Eu preciso de repertório. E veja como isso favorece a inovação. Como isso favorece a diversidade. Então, pensamento crítico precisa ceticismo, superação de viés cognitivo, lógica, argumentação retórica, repertório e valores. Se eu não tiver valores, como é que eu analiso se aquilo faz sentido ou não de acordo com a minha visão de mundo? Se eu tenho valores éticos, eu vou pensar criticamente, eu vou rejeitar um monte de coisa. Se eu não tenho valores éticos e eu vou pensar criticamente, talvez eu queira fazer atalhos, que é o que acontece com muita gente que não tem ética, concordam? Então percebam, é muita coisa para aprender. Só que o pensamento crítico,
ele só traz para a gente uma dimensão do que a gente precisa. É a principal, porque sem ele a gente não faz nada certo, a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdido. Mas ele só traz visão e direção. Se você só tem visão e direção e não consegue fazer nada, você vai sofrer da síndrome de Cassandra. Cassandra é um personagem da mitologia grega que ela enxergava o futuro, mas ela era amaldiçoada, ela tinha o dom de ver o futuro, mas ela era amaldiçoada que ninguém acreditava no futuro que ela via. Então ela não conseguia mudar o futuro, ela não conseguia agir no futuro. Então quais as habilidades, além do pensamento crítico, que direciona a visão, o que a gente precisa? Ação. A gente precisa atuar nesse mundo conforme a gente vê as coisas que precisam ser feitas. E aí, qual é a habilidade principal? Adaptabilidade. E em adaptabilidade estão inúmeras outras juntas. Então, olha só, quando a gente fala de adaptabilidade é agilidade, velocidade. Agilidade é diferente de velocidade, tá? Hashtag fica a dica. Agilidade é quando você consegue ser flexível para mudar de posição. Uma pessoa ágil, ela consegue, né, fazer vários tipos de posições. Rápido é diferente de ágil. Eu posso ser ágil, mas eu posso ser lenta para fazer aquilo. Então, a velocidade também é importante. Resiliência. É difícil fazer isso. Se adaptar é difícil, não é? Se você não for resiliente, você não se adapta. Então, outra coisa que é essencial no processo de adaptabilidade, simbiose tecnológica. Tem que abraçar a tecnologia. Não tem outra escolha. Como é que a gente se adapta para o futuro das máquinas superinteligentes? Se misturando com elas. Para isso, a gente precisa se misturar com a tecnologia. Então, quando a gente fala disso, é experimentação, complementação de habilidades entre máquinas e a gente, fusão de habilidades, ampliação, a inteligência artificial amplia a gente. E aqui na adaptabilidade também tem duas coisas: colaboração e criatividade. Desculpa, fofos, criatividade não é a habilidade mais importante para o ser humano, tá? As máquinas são muito melhores do que a gente na criatividade, a gente tem que trabalhar com elas. Elas conseguem conectar muito mais dados, muito mais rapidamente para ter solução. Se a gente souber operar uma máquina adequadamente, com a nossa criatividade, a gente amplia significativamente o ambiente criativo que a gente está. E colaboração também, colaboração entre humanos e colaboração com máquina. Então, se a gente tiver pensamento crítico, a gente tem visão, adaptabilidade, a gente tem ação, e o que está faltando aí? Humanidade. Não adianta você ter só cérebro. A gente precisa de coração. Tanto que uma das grandes questões, eu dou aula de inteligência artificial. Qual é a questão mais importante de inteligência artificial hoje? Moral e ética de inteligência artificial. Para que a gente garanta que tenha um futuro, um cenário humano, onde a gente se respeite, onde a gente não descarte as pessoas que são menos favorecidas. Então, quando a gente fala disso, ser humano não devia ser uma habilidade, certo, fofo? Ser humano deveria ser uma coisa inata na gente, né? Só que a gente está perdendo a humanidade. Enquanto as máquinas ficam mais inteligentes, nós estamos ficando o quê? Menos humanos. Então, olha só, o que torna a gente humano e diferencia a gente da máquina? O pensamento crítico é uma delas. As máquinas só vão ter pensamento crítico quando elas atingirem o nível humano. E aí a gente tem emoção, empatia e ética. O que está acontecendo? Todo mundo está sobrecarregado, com pressa, não se emociona mais. A gente não se emociona. A gente está anestesiado. A gente está, anestesia é o oposto de estesia, que é sentir. A gente está anestesiado. Tem que sentir. Se você não sentir, você não fixa na memória. Se você não fixa na memória, você não consegue nem tomar decisões corretas, porque você não está... Aquilo do mindfulness é isso. É você estar naquele lugar que você está, sentindo aquilo para fazer toda a sua atenção naquilo que você está presente. Ética. Por que ética? Então, tudo isso aqui está em queda, tá bom? Por isso que eu estou falando. Então, emoção está em queda. Se emociona, dança, canta. Por que a gente fala tanto de experiência no marketing, negócios? Porque está em falta, fofo. A tecnologia nivela. A humanidade faz a diferença. É aí que a gente ganha o jogo da humanidade, usando a tecnologia. Então, emoção. Ética. Sem ética não tem sobrevivência para a espécie humana. Acabou. Por isso que as máquinas têm que ser éticas, a gente também. Vejam a ascensão da diversidade que a gente está vendo lindo. A gente está vendo isso cada vez mais forte. É essencial. A ascensão da diversidade traz, inclusive, repertório e pensamento crítico, né? Hashtag fica a dica. E empatia. Empatia é o que faz você sentir o outro, dores e prazeres do outro. Quanto mais tela você usa, menos empatia você tem. Queda da empatia também, ok? Então tem que resgatar para ser humano. Então o que eu desejo para vocês, que é o mesmo que eu desejo para mim, para os meus filhos,
para os meus netos, para quem vier nas próximas gerações, para que a gente consiga chegar num futuro realmente bom para a humanidade e que a gente lá na frente tenha um futuro super smart. Pensamento crítico para direcionar a visão de vocês, para ter visão de futuro, várias visões de futuro, para a gente escolher o futuro que a gente quer. A hora que você escolher o futuro que você quer, eu quero que você tenha muita adaptabilidade, treina muito para ser adaptável, para que você tenha ação e consiga se ampliar, você atue no mundo. E não esqueça da humanidade, que é em função da sua humanidade, da minha e da nossa, que a gente vai garantir o futuro da humanidade como um todo.